Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta feita, nós queremos trazer uma aula baseada no capítulo 14 e no capítulo 15, dando sequência ao estudo da semana passada, onde nós estudamos o capítulo 12 e o capítulo 13. Essa semana nós vamos estudar o 14 e o 15. E o tema que nós iremos abordar nesta lição de hoje: Jesus multiplica pães e anda sobre as águas. Esse é o tema da nossa revista. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando a nossa revista da PEC. Esta revista que nós utilizamos como guia prático para os nossos estudos semanais. Essa lição ela é sempre ministrada na maioria das igrejas aos domingos pela manhã. Por isso nós chamamos Escola Bíblica Dominical. Nós queremos apresentar aqui os nossos objetivos e desde já agradecer a todos os irmãos que sempre se mostram muito atentos a essas videoaulas e sempre participando, interagindo, seja lá no nosso grupo no WhatsApp, como também por intermédio aqui desta ferramenta, desta plataforma YouTube, através dos comentários, compartilhando os nossos vídeos e, claro, sempre nos ajudando, que é deixando aí o like, e isso ajuda ou impulsiona esses vídeos chegar mais adiante. Então, que Deus continue abençoando a vida de todos os nossos parceiros deste canal, que na verdade são instrumentos de Deus para nos ajudar nesta missão de ajudar professores, a superintendentes, a, claro, estudar, para que tenha uma boa aula, para que seja ministrado uma aula bem sucedida na Escola Bíblica Dominical. O primeiro objetivo da nossa lição de hoje é evidenciar a compaixão de Jesus pelos necessitados através das multiplicações dos pães e peixes. O segundo é enfatizar que o poder de Jesus sobre as forças da natureza revela a sua divindade. E o terceiro e último, demonstrar que, independente da distância, os poderes das trevas se submetem à ordem do Messias. Então, nós vamos estudar ou aplicar esses objetivos na nossa aula, na nossa lição e entender. Já quero deixar aqui em primeira mão aos irmãos, entender a questão de Jesus como o Deus Todo-Poderoso, ter o poder sobre a natureza. Não somente sobre a natureza, mas também nós vamos entender, depois desta lição, nós vamos ficar sabendo que o poder de Jesus, ele não fica restrito ou limitado a um espaço geográfico. O poder de Jesus, ele se manifesta aonde, vamos dizer que é necessário que ele seja aplicado. Então, nós temos que sair de uma aula como essa, entendendo acerca da autoridade de Jesus, que é sobre a natureza, sobre a questão de cuidar de pessoas, cuidar das necessidades básicas. Jesus cuida, e também Jesus ele vai expulsar. A gente vai ver aqui no último ponto da nossa lição que Jesus vai expulsar espíritos imundos que estavam escravizando uma vida. Então nós vamos passar agora para o nosso textuário, para depois a gente dar continuidade com a nossa verdade prática. E nessa lição eu quero dizer aos irmãos que nós vamos acelerar um pouquinho para que os vídeos não fiquem muito extensos, como da semana passada a gente esticou o tempo e ficou um vídeo muito longo. Então, para não cansarmos os nossos irmãos, nós vamos acelerar um pouquinho e vamos tocar em alguns pontos e vamos deixar uns pontos que precisam de menos esclarecimento para que a gente venha abreviar, para que esse vídeo não fique tão longo. Então, a gente vai aqui adentrar o nosso textuário que se encontra em Mateus 14, 28, que diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nosso textuário é com base aqui na travessia que os discípulos vão fazer. Isso a gente vai estudar com mais detalhes no segundo ponto da nossa lição. A nossa verdade prática diz: não há limites para a atuação do poder de Jesus na vida daqueles que têm fé.
Então, a nossa verdade prática ela é muito compacta, e informativa acerca da limitação do poder de Jesus. Então, o poder de Jesus ele é ilimitado na vida daquele que tem fé. Então, se existe uma coisa que pode limitar o agir de Deus na vida do ser humano, é o próprio ser humano, ou seja, a incredulidade. É a pessoa não ter fé para receber milagres da parte de Jesus. Então, a nossa lição de hoje, ela é com base, já falamos aqui no capítulo 14, no capítulo 15, e o primeiro ponto da nossa lição, as duas multiplicações de pães. Então, nesse primeiro ponto aqui dessa lição, nós vamos falar sobre essas duas multiplicações de pães. Uma no capítulo 14 e a outra no capítulo 15. E lembrando aos irmãos que o capítulo 14 aqui do Evangelho de Mateus, ele vai iniciar falando de Herodes, porque Herodes o Tetrarca, ele foi informado acerca da fama de Jesus. Então, é nesse cenário aonde a gente vai entrar, ou isso vai servir de base para a lição de hoje. Por quê? Vão informar Herodes que Jesus ele está conquistando multidões, de que as multidões estão se reunindo para ouvi-lo, aonde quer que ele vai, seja no deserto, seja nas cidades, nas sinagogas, nas casas, aonde Jesus passa, as multidões o seguem. E essas informações vai chegar ao governador, que é Herodes. E Herodes ele vai perguntar àqueles que o forem informar: acaso esse Jesus que vocês estão me falando, ele é o mesmo João que eu mandei degolar? Aí o evangelho aqui de Mateus, ele vai dar continuidade a essa história. Falar que o motivo que levou Herodes a decapitar, ou mandar decapitar João Batista. E aonde foi que ele foi decapitado? Tudo isso a gente vai ver nessa primeira sessão de versículos aqui do início do capítulo 14. Já na segunda sessão a gente vai falar sobre a primeira multiplicação de pães. Aqui na nossa lição é o tópico 2, mas o tópico primeiro vai falar sobre as multidões. Então essa grande multidão que seguia Jesus, quando ele é informado acerca da morte de João, e a gente precisa esclarecer esse motivo, quando alguém chega e informa para Jesus que João foi decapitado, foi morto, Jesus ele vai se ausentar. Para que Jesus vai se ausentar? Procurar um lugar para ficar sós com seus discípulos, para desmitificar, aqui uma história que estava sendo levantada neste cenário. Qual era a história? Algumas pessoas começaram a espalhar que Jesus era o mesmo João Batista que havia ressuscitado. E Jesus ele vai se ausentar dessa, vamos dizer que dessa história, para que essa história ela não viesse a ganhar respaldo. Então é por isso que Jesus ele vai chamar os seus discípulos para um lugar deserto. Só que a multidão, Jesus entra no barco, vai com os seus discípulos e a multidão vai por terra, cortando o caminho. Quando Jesus chega lá no destino, onde ele ia ficar a sós com os seus apóstolos, a multidão já está lá. E a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, ele vê aquela multidão, aquela grande multidão. E aí o seu coração vai se encher de compaixão. E é essa compaixão que vai motivar Jesus a ensinar aquela multidão, a pregar, porque Jesus olhava para a multidão e via que elas estavam como ovelhas sem pastor. E é nesse momento que Jesus aqui, ele vai começar a curar, a ensinar, a pregar a palavra durante 3 dias. No final dos 3 dias, os apóstolos vão chegar diante de Jesus e vão informar a necessidade daquela multidão. É aonde Jesus vai ser informado de que aquela multidão estava há 3 dias ali, longe de casa, e não tinha como se alimentar. E aqui é onde entra o segundo tópico, que é a primeira multiplicação, com base no capítulo 14,
do versículo 19. E a gente percebe aqui nesse segundo tópico da nossa lição que essa multidão estava 3 dias longe de casa, 3 dias no deserto, ouvindo Jesus. Então é os discípulos que vão interceder pela multidão diante de Jesus, informar Jesus que a multidão está com fome, que Jesus termine o culto mais cedo, né, para dispensar aquelas pessoas para que elas retornem para as suas casas. E é onde Jesus vai encher o seu coração de compaixão e aonde ele vai dizer aos discípulos que eles mesmos dariam comida. É aonde Jesus vai realizar o primeiro grande milagre, que é a multiplicação de pães. E a gente vai ver que esse milagre é um dos milagres mais importantes, né, no ministério de Cristo. Por quê? É encontrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão descrever esse milagre. E o interessante é que a riqueza de detalhes encontrado aqui nos evangelhos acerca desse milagre, a gente tira uma conclusão, né? Vamos dizer que uma pré-conclusão. Antes de ler o texto, a gente já chega a essa conclusão de que Jesus ele não dispensa as pessoas de mão vazias. Aqueles que, vamos dizer, abre mão ou renuncia a algo para estar com Jesus, Jesus não dispensa de mão vazia. E aqui a gente vai ver que Jesus vai fazer isso pela multidão. É aonde mais de 5.000 homens eles vão ser alimentados, não contando mulheres e nem crianças. Se a gente for englobar tudo isso, olhe lá se não chegar aos 8.000, né? 8.000 pessoas, contando com mulheres, crianças. E a gente percebe que Jesus vai multiplicar a partir, né, do que os discípulos conseguiram, né, que foi aí vamos dizer que uma oferta de um lanche de um menino. A gente percebe que aqui realmente foi um milagre. A gente, olhando o texto, a gente percebe que não há espaço para a incredulidade. Por quê? Porque aqui a gente percebe que o lanche que tinha era suficiente para uma criança. E havia 5.000 homens. Ou seja, não havia lanche suficiente nem para um homem adulto, mas apenas para uma criança. Então é a partir dessa minoria, desse pouco, que Jesus vai multiplicar, vai passar aos apóstolos e eles vão alimentar toda a multidão. E o final, o resultado final é que ainda vai sobrar 12 cestos, simbolizando aí as tribos de Israel e posteriormente também o grupo apostólico, né, dos 12. Então a gente precisa entender que nesse segundo tópico da nossa lição, onde fala sobre a primeira multiplicação, a gente precisa destacar que Jesus, ele se importa com aqueles que ele ouve. Ele se importa e cuida de todas as nossas necessidades. A segunda multiplicação de pães, a gente vai ver lá no capítulo 15, né, no versículo 32, aonde vai falar sobre essa segunda multiplicação. E essa segunda multiplicação, encontrada aqui no capítulo de número 15, versículo 32, eu estou até com a Bíblia aberta aqui, a gente percebe que essa segunda multiplicação, ela foi feita em um território gentílico. Ela não foi feita como na primeira, lá no espaço geográfico da Terra Santa. Agora é em terra estrangeira. E aqui a gente precisa entender que há uma diferença entre a primeira multiplicação e essa segunda multiplicação. Porque na primeira era só para os judeus. Essa segunda aqui está quebrando os limites de Israel. Ou seja, está incluído gentios e judeus. Na primeira era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso o número 12 da sobra dos 12 cestos. Aqui 4.000 homens, vai sobrar 7 cestos. E a gente entende que esses 7 cestos aqui, enganchando aqui as palavras, a gente percebe que esse número 7 significa plenitude, a plenitude de Deus sobre a humanidade, independente se é judeu
ou se é gentil. Então essa segunda multiplicação também ela foi uma provisão de Jesus como Deus. A gente percebe que Jesus ele vai, através de poucos pães e um bocadinho de peixe, ele vai alimentar agora 4.000 homens. E a gente, olhando para essa segunda multiplicação, a gente percebe já lá no Evangelho de João, que esses milagres, dessas multiplicações de pães, vai fazer com que as multidões vão afanar Jesus. Ou seja, vão ficar obcecadas, porque vão entender que Jesus é um provedor de pão. E então eles vão, a todo custo, atrás de Jesus, em busca do pão. É aonde Jesus, lá no Evangelho de João, ele vai ministrar que ele é o pão descido dos céus. É aonde ele vai instruir os seus ouvintes a buscar não somente o pão material, mas também o pão espiritual, que é ele mesmo. Então a gente vê que esse milagre da segunda multiplicação de pão aconteceu tanto para judeus como para gentios. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar, Jesus anda por sobre as águas. Ainda capítulo 14, versículo de número 22, é onde a gente vai ver Jesus andando sobre as águas. Esse tema aqui, Jesus anda sobre as águas, a gente percebe que não é todos os evangelhos que registram, como por exemplo Lucas não registra, só João, Marcos e Mateus vai registrar esse fato. E aonde a gente vai ver que só Mateus vai relatar o acontecido de que Pedro vai andar sobre as águas. Nem Marcos e nem João vai registrar esse fato, mas vai apenas fazer, vamos dizer que, notório a questão de Jesus acalmar essa tempestade. Lembrando que essa tempestade aqui, que Jesus vai acalmar e que Jesus vai andar sobre as águas, não é aquela mesma do capítulo 8, aqui já é uma segunda. Agora, o lugar onde aconteceu é o mesmo, é o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, tinha muitos nomes, mas é o mesmo cenário, mas aqui já é outra tempestade. Na primeira tempestade é quando Jesus ele vai libertar ali os gadarenos. Nessa aqui, Jesus ele vai mandar os seus discípulos entrar no barco para ir para o outro lado. Aqui a gente já entrando já no tópico primeiro, onde fala Jesus fica só para orar. Jesus vai ministrar o milagre, as multidões, vai dizer aos discípulos, olha, vocês entrem no barco, passem para a outra margem, que eu vou ficar aqui para despedir a multidão, depois eu vou ao encontro de vocês. E a gente percebe que Jesus ele vai despedir a multidão, vai subir para o monte para orar, e a gente precisa destacar que a oração de Jesus ali naquele monte era agradecendo, era uma oração de gratidão a Deus, por aquele momento, por aquele milagre, por estar cumprindo essa agenda do céu. E o que a gente entende é que Jesus também, naquele momento que ele está orando, ele está intercedendo, vigiando pela vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Então o texto vai deixar bem claro que Jesus lá de cima do monte, ele olha e vê os seus discípulos em apuro. Quando ele está ali orando, ele vai olhar e vai ver que o barco nunca chegou na outra margem. O barco ainda continuava no mesmo lugar. Ou seja, saíram de dia, já era noite e eles ainda estavam no mesmo lugar. Então, a Bíblia que vai dizer, o Evangelho de Mateus vai deixar isso de uma forma bem clara, que já na quarta vigília da noite, ou seja, os judeus eles dividem a noite em 4 vigílias. A primeira das 18 ou das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Então a gente precisa entender que a hora que Jesus vai chegar aonde os discípulos é na quarta vigília da noite, ou seja, das 3 às 6 da manhã. E alguns especialistas vão dizer que a noite é mais escura nesse período, nessa quarta vigília, que compreende aí das 3 até às 6 horas da manhã. Então é nesse
momento da noite que Jesus ele vai andar sobre as águas, porque o texto vai nos dizer que os discípulos já estavam cansados, né? E as ondas elas arremessavam o barco para qualquer lado, o barco ficou sem direção, né? E eles desde a tarde lutando para atravessar, e o vento soprava ao contrário e não deixava ali a experiência dos discípulos, né, que eles tinham como pescadores, de conseguir êxito naquela travessia. Então Jesus vê eles em apuro, vai ao encontro dele caminhando sobre as águas, e com certeza algum relâmpago ali clareou e eles conseguiram ver de longe Jesus sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que eles estavam com medo, com muito medo, ali quando o barco deles estava sendo açoitado pelos vendavais. E a história vai dizer que nesse momento que os discípulos avistam alguém andando sobre o mar, é aonde esses discípulos eles vão transferir o medo que eles estavam sentindo ali da tempestade, de quem sabe o barco afundar, eles morrerem, perecerem ali. Agora aquele medo deles eles não apagam, eles apenas transferem. Pega aquele medo que estava da tempestade e transfere agora para aquele ser que eles não identificaram, que estava sobre as águas. E eles começaram a gritar, desesperado, com a alma turbada, com o coração turbado, porque eles nunca tinham visto aquele fenômeno. A tempestade eles já tinham visto, mas alguém andar sobre as águas, então eles gritaram. O texto vai dizer que eles gritaram. Um fantasma. Achavam que era um fantasma caminhando sobre as águas. E é nesse momento aonde Jesus ele vai chegar, não para acalmar a tempestade, do vento que soprava ao contrário, mas agora Jesus precisava acalmar a tempestade interior na alma deles, essa turbulência que estava dentro das suas almas. Porque a Bíblia vai deixar isso bem claro, que o medo era tanto que eles entraram em um estado, vamos dizer que avançado, de pavor. Eles gritavam de uma forma desenfreada, demonstrando aí desequilíbrio emocional. E é nesse momento que Jesus vai chegar a acalmá-los com a sua voz de autoridade, aonde ele vai dizer: não temas, eu sou, ou sou eu. E aí, nesse momento que Pedro vai entrar no cenário e vai dizer: se é tu, Senhor, então permita que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz: vem. E quando Jesus lança essa palavra vem, é os degraus da fé de Pedro. É onde Pedro vai, e em certo momento Pedro vai tirar o olhar de Jesus, vai olhar para o vendaval, e é onde ele vai começar a afundar, e ele vai gritar por Jesus. Jesus vai estender a mão, e Jesus vai perguntar: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? E vai entrar no barco, os dois, e ali a Bíblia vai dizer que depois que Jesus entra no barco com Pedro, ali os outros discípulos que estavam no barco, distante de onde Jesus entrou, vão se aproximar, vão se curvar e vão adorar e vão dizer que reconhece, que verdadeiramente ele era o Messias. Diferente do fato acontecido no capítulo 8, aonde eles deixaram uma dúvida no ar, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Nessa passagem aqui, eles já não estão mais com essa dúvida. Eles já fazem declarar que verdadeiramente Jesus é o Messias. Então, o tópico 3 é os discípulos admirados. É esse fato que nós acabamos de descrever. É onde os discípulos eles vão estar maravilhados, porque Jesus vai acalmar a tempestade, primeiro interna, das suas almas. Depois, Jesus vai acalmar aquela tempestade natural. Daí, vamos dizer que a tempestade circunstancial. A primeira, que estava mexendo com eles, era interna. Então, é essa tempestade que Jesus acalmou primeiro naquele momento. Depois, acalma o vento. Então, a gente precisa entender ou fazer aqui notório diante da nossa classe que Jesus ele é perito em acalmar tempestades internas, turbulências que às vezes as circunstâncias externas
contribui para que essas tempestades sejam geradas internamente dentro de nós. Então Jesus ele acalma tanto aquela tempestade circunstancial externa como a interna. Então Jesus, quando ele, lá no capítulo 14 de João, quando ele diz aos seus discípulos, não turbe o vosso coração, credes em Deus, então a gente precisa entender que um coração turbado é um coração desesperado, onde perde a razão, aonde é guiado pela emoção circunstancial, que é o medo, o pavor. Então Jesus, quando ele fala isso aos discípulos no Evangelho de João, aqui ele está fazendo na prática, ele está acalmando a turbulência no coração dos seus discípulos. Então a gente tem que olhar para a tempestade, tanto a tempestade aqui literal do texto, como a tempestade da vida, e entender que a tempestade ela não vem para nos destruir. A tempestade ela é pedagógica. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Ela é enviada por Deus para nos ensinar. E a gente, diante de uma tempestade, a gente precisa ter somente uma atitude: confiar em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, com certeza nós estamos aprendendo em meio à tempestade que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor está ao nosso lado e de que, se às vezes nós duvidarmos de que Ele está do nosso lado, mas Ele com certeza está nos vendo, está intercedendo e vem ao encontro, aonde nós não podemos mais manobrar na tempestade. Jesus diz: agora é comigo. Então a gente tem que crer e entender que a tempestade da vida cristã, ela é uma tempestade pedagógica. E eu quero também já deixar aqui bem claro que a tempestade, ela vem não é só sobre a vida do crente, ela vem sobre a vida do descrente, ela vem do rico, do pobre, do baixo, do alto, seja de qualquer que seja, vamos dizer que o credo, mas a tempestade ela vai soprar. Mas a gente, como cristão, a nossa reação é confiar no Senhor. Não precisamos entrar em desespero, precisamos confiar que o Senhor cuida de nós. Nós precisamos agora passar para o terceiro e último ponto. É onde a gente vai falar sobre a mulher cananeia. E aqui nesse ponto eu preciso fazer um apanhado de todo esse ponto, de todo esse tópico, trazendo aos irmãos a questão de que esse milagre é um milagre onde Jesus realizou muitos milagres, mas sempre dentro do território de Israel, na vida de alguns gentios, mas nunca como esse. Esse é diferenciado. Primeiro, porque a mulher era cananeia. Segundo, porque a mulher habitava fora dos limites. Não é o caso dos outros milagres que Jesus realiza na vida das pessoas que não eram judeus. Eles não eram judeus, mas moravam na região da Terra Santa. Essa mulher não, ela mora fora dos limites de Israel, nas regiões de Sidom, ali de Tiro e Sidom, nas cercanias. E é nesse cenário onde Jesus vai estar procurando um lugar para se ausentar da multidão, e é nesse cenário que alguém informa aquela mulher de que Jesus ia passar por aquele, vamos dizer, por aquele terreno, por aquelas cercanias, e aonde aquela mulher ela vai iniciar sua empreitada em busca de Jesus. E aquela mulher, a gente percebe que ela era uma pessoa perseverante, porque Jesus ia passar uma única vez naquela região, ia apenas aquela vez, e aquela mulher não perdeu a oportunidade. Ela começou a sua caminhada em busca de Jesus, e quando o encontrou, começou a gritar, a pedir por misericórdia, e Jesus fez de conta que não estava nem ouvindo. Então os discípulos vão lá onde ele intercede: olha, ajuda ela porque ela está atrás de nós gritando. E Jesus responde: olha, eu não vim a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses que não são ovelhas de Israel não me competem. Então é nesse momento onde a mulher começa a gritar, e aí chega muito próximo de Jesus, e aonde Jesus ele olha para ela, respondendo à indagação dela, porque ela vai gritar: filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está endemoniada. E aonde Jesus vai dizer: olha,
eu não posso tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E é nesse momento onde essa mulher ela vai demonstrar um ato de fé superior a tudo aquilo que a gente já tem visto, né, no capítulo passado, ou na lição passada. Essa mulher ela vai demonstrar um ato de fé que o próprio Jesus, né, vai dizer que essa mulher é bem-aventurada, que ela alcançou porque ela demonstrou esse ato de fé. É onde ela vai dizer que os cães também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, aquilo que as ovelhas perdidas da casa de Israel não querem, está desperdiçando, está jogando fora, aquela migalha, para mim já é suficiente, é mais do que suficiente, porque eu não preciso de tudo, eu preciso apenas de coisa pouca, né, mas que venha de ti. Então é nesse momento aonde a gente vai ver que Jesus ele vai liberar uma palavra e a filha dela vai ser curada. E lembrando que esse milagre também é um milagre não presencial. A filha dessa mulher cananeia não estava ali, estava em casa. Então a mulher ela vai percorrer alguns quilômetros em busca de Jesus, e quando o encontra ela vai estar muito distante da sua casa, muito distante da sua filha. Mas Jesus vai liberar uma palavra de libertação dali de onde ele está. E a palavra vai chegar lá aonde a filha da mulher está escravizada. E a possessão, os demônios vão deixar. E a gente entende, com isso, com esse fato aqui, é que Jesus não está preso, não está limitado a espaço geográfico. E é isso que a gente precisa deixar bem claro para a nossa classe, diante da nossa classe. É que Jesus, ele opera mediante a nossa fé. Se nós crermos que Jesus é suficiente, poderoso, para operar um milagre, aonde, quem sabe, na nossa concepção humana, tem uma barreira, vamos dizer que de espaço, de tempo, para Jesus não tem. Para Jesus não há limitações como para nós há. Não há coisas impossíveis como para nós humanos temos, porque nós somos limitados, nós somos pessoas que nós conhecemos a limitação. Jesus não. Jesus não tem limitação. Para Jesus não tem impossibilidade. Então nós precisamos, nesse ponto, deixar isso em destaque, que para o nosso Deus não há impossíveis. Essa palavra, os impossíveis, é apenas para nós, pessoas. Para Deus não existe essa palavra impossível. Tudo é possível para Deus. E nós precisamos deixar isso bem claro. Que essa mulher, ela foi louvada pelo seu ato de determinação, perseverança e de fé demonstrada diante de uma necessidade. Essa mulher ela também tem uma característica peculiar dos adoradores, né, do Pai. Ela é uma intercessora. Ela vai em busca desse milagre não para si, mas para a sua filha, demonstrando aqui a característica peculiar de um cristão, que é de interceder. Essa mulher, além de perseverante, ela é intercessora. E nós precisamos, como professores de escola bíblica, como alguém que trabalha no corpo docente da igreja, termos também essa atribuição de que nós precisamos interceder pelos nossos alunos, precisamos interceder pela nossa igreja local, pela nossa sociedade, pela nossa família, para que assim Deus continue abençoando, que Deus continue abrindo portas para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho. Então quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que o Senhor continue nos abençoando. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.